Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Carol Silveira, sou analista do comportamento, supervisora de terapia ABA para crianças autistas, sou certificada internacionalmente, sob CBAD, tenho doutorado em psicologia e estou aqui junto com o professor Dr. João Henrique de Almeida, que é professor assistente na Unesp de Bauru, que tem doutorado dele também em psicologia pela UFSCar e uma ampla experiência em RFT para contar que a gente tem esse curso maravilhoso, que é, na verdade, uma formação completa, teórica e prática, sobre RFT na prática da terapia ABA para autismo. Aí eu vou contar um pouco para vocês sobre a importância desse curso e por que a gente resolveu fazer essa formação tão completa, tá? Então, contando primeiro por que eu quis entrar nessa área da RFT, sempre que eu me deparava com a população autista, com os meus clientes, com as minhas crianças, eu me perguntava, e eu acho que você, profissional, também se pergunta muitas vezes, o que eu sonho alcançar com essas crianças. Eu falo crianças aqui porque eu trabalho com crianças, mas a gente pode expandir para adolescentes e adultos também, tá? O que a gente almeja alcançar? Qual que é o máximo que essas crianças podem atingir de potencial? E isso é uma pergunta que tem que nortear o nosso trabalho enquanto analista do comportamento. A gente não quer só que as crianças aprendam a falar, a gente não quer só que as crianças aprendam a imitar, que elas aprendam a ter autonomia. A gente quer que elas façam tudo isso da maneira mais rápida, mais eficiente possível, porque a gente não quer perder tempo precioso das famílias e das crianças. A gente também quer fazer isso de uma maneira segura. Eu não quero testar com as minhas crianças. Eu quero algo que tenha uma comprovação científica, que eu consiga dar segurança para as famílias de que eu estou trabalhando com as melhores práticas possíveis quando eu estou falando de análise do comportamento aplicado. E aí a gente tem que se perguntar por que a gente entrou nessa profissão. Eu entrei nessa profissão porque eu queria fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu não quero que as minhas crianças se tornem menos autistas. Eu não quero que elas tenham menos estereotipias porque a comunidade não entende as estereotipias e as diferenças delas. Não é por isso que eu entrei. Eu entrei nessa profissão porque eu quero que as crianças atinjam o máximo que elas podem. Eu quero que elas sejam felizes, eu quero que elas se sintam parte dessa comunidade, eu quero que elas aproveitem essa comunidade como qualquer outra pessoa, porque elas têm direito e a gente, enquanto comunidade, tem o dever de proporcionar isso para os nossos indivíduos autistas. Então, eu entrei nessa profissão porque eu quero melhorar a qualidade de vida das crianças e, consequentemente, das famílias, porque que pai e mãe não fica feliz quando os filhos estão felizes e realizados. Tudo que um pai e uma mãe sonha é em ter o seu filho incluído, com amizades, bem desenvolvido, Então, que não tenha que se preocupar com o desempenho acadêmico, com a autonomia na vida, Então, poder viver sozinho, poder ter um relacionamento significativo, profundo, ter parceiros na vida, Parceiros de amizade, amorosos. Então, desde pequenininhos, a gente está preocupado em desenvolver habilidades das nossas crianças, não para que eles sejam os melhores, pelo menos não eu com o meu filho, eu posso falar disso. Não para que ele seja o melhor, para que ele se destaque. É claro que a gente vai ficar muito feliz e muito realizado se as nossas crianças avançarem a ponto de serem o destaque da turma, o profissional super bem sucedido. Mas para mim o mais importante é que o meu filho, como eu imagino que o filho de vocês que me assistem e os sobrinhos, os netos, os clientes, os alunos, de vocês, que eles tenham uma vida plena, uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida e que eles não sejam excluídos de participar de nada que eles queiram, nada. Então, para isso que eu entrei nessa profissão, porque eu quero que os meus clientes tenham uma qualidade de vida excelente, eu quero que eles se sintam parte e eu quero que eles estejam realizados. Então, para isso, eu não posso pensar somente não é só sobre aumentar comportamento socialmente significativo. Isso é, sim, o primeiro objetivo quando a gente está falando de terapia em ABA. Não é só a gente reduzir aqueles comportamentos que estão excessivos, como comportamentos de birra ou de agressividade, autolesivos, que a gente quer sim que diminuam e que reduzam, e isso é super importante e é parte essencial do tratamento. Mas não é só sobre isso, não é só sobre isso. É também sobre entregar a melhor terapia. Eu quero
que tenham as melhores práticas baseadas em evidências dentro da minha intervenção. Se eu tô com aquela criança, se eu recebi aquela criança, eu não quero pensar assim, eu vou aumentar comportamento socialmente significativo e reduzir o que está interferindo no aprendizado dela, mas para isso eu vou levar muito tempo, ou vai ser muito custoso para a família, ou eu vou gastar tempo mesmo dessa criança testando coisas que não tenho que eu não tenho uma clareza se vão funcionar ou não, ou apostando que algo vai dar certo e depois me deparando com o insucesso. E aí pensando, e agora o que eu faço, para onde eu ando? Eu quero fazer a melhor terapia. Eu quero que os meus clientes tenham segurança que eu estou atualizada e que eu estou sempre buscando o melhor para eles quando eu estou falando de práticas baseadas em evidência. Tá? Eu quero que os meus clientes saibam que eu estou comprometida com a ciência, que eu estou comprometida com o avanço, que eu estou comprometida com o que tem de melhor na pesquisa em análise do comportamento aplicado. Em aba, se eu quiser atingir todo o potencial do meu aprendiz, eu preciso aprender sobre RFT. Essa é a notícia que eu tenho para dar aqui para vocês hoje. A teoria das molduras relacionais, né, que é mais conhecida por RFT, porque em inglês a sigla é Relational Frame Theory, teoria das molduras relacionais. Ela é uma teoria que vai explicar para a gente como que a gente desenvolve linguagem e, consequentemente, os processos cognitivos, como memória, atenção, enfim, todos esses resolução de problemas, né? Todos esses processos que estão envolvidos no raciocinar, né? No raciocínio lógico, enfim. Então a RFT ela vem para trazer para gente uma clareza, uma precisão de como que ao longo do desenvolvimento infantil a gente chega nesse repertório tão complexo que nós hoje adultos temos na nossa vida, tá? A gente consegue aprender como que a gente consegue entender sentenças que a gente nunca ouviu antes e como que a gente consegue produzir sentenças que a gente nunca ouviu antes. A RFT explica pra gente como que a gente chega nesse ponto. Então, ela é essencial. Quando a gente está falando de autismo, que as crianças têm muitos atrasos de linguagem, a gente não vai querer entregar o mínimo, a gente não vai querer entregar o que está confortável, o que a gente está acostumado a fazer. A gente deveria querer buscar sim o que tem de atualizações na área e empoderar, né? Nos empoderarmos enquanto profissionais de aba. Se eu tenho algo novo, que nem é tão novo assim, já RFT, mas que é o que a gente tem de mais novo em termos de linguagem. Se eu tenho algo tão novo e que pode me entregar procedimentos que avancem muito o potencial de linguagem do meu cliente, por que raios eu não vou aprender a fazer isso? É muito importante que eu tenha esse comprometimento com a ciência e que eu me inteire dele e incorpore nas minhas intervenções. Nada mais justo, tá? Então, a gente precisa aprender sobre RFT. Se você ainda não sabe, se você ainda não tem ideia de por onde começar, saiba que isso é futuro da análise do comportamento, sim. É o presente e é o futuro. A gente vai precisar cada vez mais de RFT. A RFT está avançando, está se popularizando cada vez mais. Não é à toa, é porque ela traz sim muitos benefícios para os nossos clientes, para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? Então, quem é pai e aprende um pouquinho sobre RFT pode implementar, incorporar também no dia a dia com seus filhos. Então, eu realmente estimulo vocês a terem essa curiosidade em aprender sobre RFT e sintam na prática a mudança dos aprendizes de vocês. Eu posso falar por mim, pela minha experiência, desde que eu comecei lá em 2013, 14, a entrar em contato com a teoria das molduras relacionais e aplicar alguns procedimentos com os meus clientes, eu vi uma diferença assim gigantesca e que, especialmente para aqueles clientes que eu já não sabia muito mais o que fazer. Tem muitas crianças que avançam na terapia em aba nessa parte de linguagem, de desenvolver uma linguagem mais fluida, mais flexível, sem querer. A gente programa alguns procedimentos que não necessariamente são propostos com esse intuito e a criança vai. E a gente vê aquela criança que está com uma fala super avançada, super desenvolvida. Enquanto outros, a gente vai precisar programar para isso acontecer. E se eu não sei programar como deixar a linguagem do meu cliente mais flexível, eu fico amarrada. Eu fico no famoso treina e reza.
treina e reza para que a criança desenvolva a linguagem flexível, e isso eu não quero, tá? Eu quero garantir que eu tenha o passo a passo, o caminho para que a criança desenvolva essa linguagem flexível. E eu vou te dizer que não tem outro caminho para isso que não aprender sobre a teoria das molduras relacionais. Um pouquinho da nossa história. Então, eu e o João Henrique de Almeida, nós fomos maridos e parceiros de profissão também, né? Marido e mulher e parceiros de profissão também. A gente começou nessa caminhada da RFT, o João muito antes do que eu, né? Então lá no mestrado dele, no doutorado dele, ele já estudava sobre teoria das molduras relacionais, e quando eu entrei no mestrado, ele me colocou dentro desse mundo novo. E aí ele, no doutorado dele, ele teve a oportunidade de trabalhar com o professor Dermot Barnes-Holmes lá na Irlanda por 6 meses, se eu não me engano, e eles desenvolveram pesquisas nessa área de linguagem. Depois, em outra oportunidade, né, no futuro, no meu doutorado, ele foi como professor visitante na Universidade de Ghent, na Bélgica, e eu fui como estudante de doutorado, fui fazer o meu doutorado de sanduíche lá, e nós passamos um período, eu trabalhando especificamente com tomada de perspectiva, né, que é essa habilidade da gente inferir os pensamentos, entender, imaginar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, se colocar na pele do outro. Então a gente estudou muito sobre tomada de perspectiva com o casal, que a gente fala, brinca, né? O casal Barnes-Holmes, que é a Ivone Barnes-Holmes e o Dermot Barnes-Holmes. A gente passou, assim, meses intensos, intensivos mesmo, assim, de reuniões e discussões e elaborando como que a gente poderia avançar no campo da tomada de perspectiva. E desde então, eu tenho não somente trabalhado com eles, mas desde que eu iniciei o meu processo de certificação internacional, eu tenho trabalhado com a professora doutora Siri Ming, que é outra pesquisadora, que ela antes de ser pesquisadora, ela é terapeuta, ela é supervisora ABA. Há mais de 25 anos, ela trabalhou na clínica do Sandberg, é uma pessoa, assim, extremamente competente em RFT. E ela foi me guiando também nesse processo da prática clínica e como incorporar a RFT na prática clínica com os meus clientes. E o que eu posso dizer para vocês é que aquelas crianças que eu via um pouquinho empacadas na linguagem, que eu não sabia mais muito para onde ir, que já tinham aprendido um monte de operantes verbais, né? Então já estavam nomeando, já estavam fazendo pedidos, já estavam fazendo alguns comentários, mas aquela linguagem ainda que a gente sentia que precisava ensinar absolutamente tudo, que não saía daquilo, que ficava dependente de reforço mesmo para poder avançar. Eram especialmente os clientes que mais me incomodavam e que eu sentia que eu precisava de algo a mais, que eu precisava de ir além. E que foi quando a RFT entrou na minha vida e eu vi que para eles era essencial, mas não só para eles, para todos os meus clientes, ela poderia contribuir. Clientes mais com um nível de suporte mais alto, de nível 3, de nível 2, de nível 1, a RFT é para todos, ela não é só para aprendizes avançados, tá? Então, a nossa formação, ela vai ser especialmente criada para isso. Eu tive uma dificuldade muito grande de aprender RFT, porque a RFT não é fácil, a RFT é muito difícil. Claro que é difícil, é uma teoria da linguagem. Como que a gente chega nesse ponto que estamos de falar, de falantes competentes, e poder explicar como esses processos acontecem, explicar isso de uma maneira simples? Não é simples, é difícil mesmo. Então, o que a gente pensou? A gente vai fazer uma formação em que a gente vai mastigar para as pessoas tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos. Então, você não precisa ter todo o caminho longo que nós tivemos para aprender sobre a RFT. A gente vai trazer aqui para vocês simplificado, para facilitar esse seu aprendizado. Então, a gente vai dar uma base teórica forte de RFT e a gente vai fazer isso de uma maneira descontraída, né? Então, a gente fez em formato de bate-papo, quebrando os conceitos bem pequenininhos, com aulas curtas, para que não fique maçante para você assistir. A gente quer te dar segurança para você entender o que você está avaliando quando a gente está falando do RRAA, o Responder Relacional Arbitrariamente Aplicável, ou o RRD, o Responder Relacional Derivado, quando a gente está falando dessas respostas novas, desses insights, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, eu não vi que horas que a criança aprendeu isso. A gente está falando de responder relacional derivado aqui, tá? A gente quer te dar segurança para você programar, não para você treinar e rezar, mas para você programar para os seus aprendizes, sabendo exatamente onde que está a defasagem do repertório relacional dele. Eu não sei aonde que está o gap, mas a gente consegue te mostrar como testar isso e encontrar a defasagem para programar precisamente.
A gente quer te dar a base necessária para você também estudar conteúdos mais avançados, porque apesar de ser uma formação pensando em intervenção precoce, né, que acaba servindo para muitos aprendizes mais velhos que têm uma base de linguagem fraca, a gente quer também te dar o conteúdo necessário para você entender as atualizações, que tem muita atualização da RFT, para aqueles que já apresentam especialmente um nível de linguagem mais avançado. Então, como que vai funcionar essa nossa formação? Então, a gente vai aqui entender que a gente tem duas partes dessa formação. A gente tem uma parte que é teórica e a gente tem uma parte prática. Na unidade teórica, a gente quebra todos os conceitos, a gente vai apresentando gradativamente para vocês irem aprendendo pouco a pouco o conteúdo. Quando chegar na prática, a gente tenta linkar tudo que aprendeu na teórica, demonstrando alguns procedimentos de ensino para ficar mais claro como fazer. A gente tem um fórum Tira Dúvidas, em que eu e o João respondemos diretamente os alunos com as dúvidas. O acesso é por 1 ano e as dúvidas também. A gente está sempre respondendo, os nossos alunos podem confirmar para vocês. A gente tem quiz para treinar os conhecimentos em todo o módulo teórico. Tem material complementar também, né? Então textos já com upload lá direto no curso, tem exercícios, tudo que a gente cita nas aulas, a gente coloca nos materiais complementares para vocês também. E é claro que tem, depois que você é aprovado, então que você cumpre todas as aulas e cumpre todos os quizzes você pode refazer quantas vezes você quiser, você recebe o seu certificado. Então veja, a gente tem aqui o curso aberto para vocês entenderem. Então quando você abre aqui na nossa plataforma da Hotmart, você consegue ver todo o curso, tá? Então aqui eu tenho o módulo introdutório, a hora que você abre, você vê o cronograma do curso, uma aula falando sobre, vamos conhecer um pouquinho do que é RFT, quais são os objetivos de cada módulo. A gente tem uma unidade, o módulo 1, por que o analista do comportamento precisa saber sobre RFT, e a gente vai ter aqui 2 aulas, materiais complementares e quiz para vocês. Depois, unidade teórica, módulo 2, visão comportamental da linguagem, então, pela visão do Skinner, do Seidman, do Hayes Barnes Holmes, pensando agora sim em RFT, né? Então essa história da linguagem na análise do comportamento, como é compreendida e como que a gente chegou aqui, leituras e materiais complementares, o treino de múltiplos exemplares, que é a base de tudo na RFT, a gente quebra tudo direitinho aqui para vocês, controle contextual, o que é, quer dizer, como que o contexto seleciona as nossas respostas e o que a gente precisa para respostas novas. Quais são os tipos de molduras que existem? A gente vai falar de cada uma delas para vocês detalhadamente. Quais são as principais propriedades definidoras? Então, como que eu vou programar considerando as propriedades definidoras? E como que eu vou aplicar, né, alguns conceitos bem importantes aplicados, como generalização versus generatividade, inteligência, tomada de perspectiva, em que idade que é esperado cada moldura, como que a gente integra RFT com o comportamento verbal do Skinner na intervenção precoce, discussões avançadas sobre RFT, o que existe de novo, tá? Dessas atualizações. Aqui a gente vai ter uma aula muito especial falando sobre flexibilidade psicológica e flexibilidade relacional, um tema muito em alta, né? Sobre rigidez comportamental hoje, então a gente vai trazer uma aula de 25 minutos bem completa falando sobre isso, apesar de não ser o foco do curso. A gente vai trazer aqui a unidade prática no módulo 1, como que eu ensino molduras de igualdade e diferença, né, de coordenação e diferença. E aí aqui eu vou abrir só para vocês terem uma ideia de como que é. Quando a gente abre aqui e a gente põe play, a gente já tem a aula aqui toda prontinha para vocês. Então vocês vão tendo acesso liberado das aulas muito rapidamente, tá? Então ao final de 1 mês e meio vocês já têm todas as aulas completas. Esse daqui é o fofinho do Antônio, né, do nosso filho, que funcionou também como para demonstrar algumas aulas pra gente. Então vocês podem ver que aqui do lado, ó, vocês vão acompanhando, vocês podem aumentar, vocês podem avançar na velocidade, se vocês quiserem ver mais rápido, tudo legendado, tá? Para quem, tô assistindo, tô com meu filho dormindo, quero assistir, Carol, tem como? Tem como. Você pode ir assistindo ele todo legendado aqui, ó, e você não precisa nem do som, né? Você pode assistir deitado no sofá e estudando sobre RFT,
tá? Então a gente fez tudo para ser o mais gostoso e o mais interessante possível a sua experiência, o seu aprendizado. Você tem como também colocar dúvidas e comentários aqui no fórum também, tá bom? Então, quando chega aqui no final, a gente ainda fez um módulo bônus sobre teoria da mente, que é o módulo de tomada de perspectiva tem uma aula sobre teoria da mente, pré-requisitos para tomada de perspectiva, como que a gente entende a tomada de perspectiva hoje na RFT, avanços que a gente fez inclusive no meu doutorado, durante o meu doutorado. Enfim, tem muito conteúdo para vocês. Então, vocês viram que é muito completa a nossa formação. A gente tem como valor dentro da Inside Aba disseminar conteúdo de qualidade, conteúdo de excelência, tá? E a gente pode afirmar para vocês que a gente tem uma caminhada segura enquanto os professores desse curso que têm uma expertise muito grande nesse assunto. Não só teórica, como prática, né? Como eu disse para vocês, eu já aplico, incorporo nas intervenções de aba há muitos anos os protocolos de RFT e posso afirmar para vocês a mudança significativa que tem na vida das minhas crianças. E eu espero que vocês também consigam alcançar isso com as crianças de vocês, que vocês consigam avançar no repertório delas a ponto delas terem uma linguagem mais flexível, para que elas possam usar mais efetivamente no contexto natural essa linguagem que elas aprenderam, né, que elas desenvolveram e que elas consigam desenvolver também conexões mais profundas com as pessoas, porque a gente sabe que a socialização está intrinsecamente relacionada com a linguagem, né? Então não tem como você ter um relacionamento muito profundo, muito desenvolvido com uma linguagem limitada, quer dizer, fica muito difícil você desenvolver relacionamentos mais profundos, tá? Não que você não possa ter uma conexão profunda com aquela pessoa, é diferente, mas em termos de repertório verbal mesmo, né? Quando eu tô dizendo assim que eu vou ter uma conversa mais aprimorada, mais profunda, imagina falar sobre artes, sobre política, sobre conteúdos mais abstratos mesmo, o quanto que, sobre relacionamento, né? Então, o quanto que a gente precisa aí de uma linguagem bem desenvolvida e o quanto que isso favorece a nossa socialização. Lembrando que para os aprendizes que têm um nível de suporte mais alto, eles não estão excluídos dessa população, eles também podem avançar na linguagem deles e ter relações mais profundas em termos de repertório verbal com as outras crianças, adolescentes ou com seus pais, com seus familiares, tá? É possível para todos e é para todas as idades. Então, eu convido vocês a participar da nossa formação teórica e prática e que vocês consigam junto com a gente, ter acesso a esse conteúdo de qualidade baseado em evidências. A gente quer democratizar o conhecimento para as famílias, profissionais de outras áreas, né? Então, a gente também tem o Inside Indica no nosso Instagram, que a gente está sempre divulgando. Se você ainda não segue, segue a rede social do Inside Aba, @InsideAba. A gente vai no nosso site, né? Então, acompanhe o nosso site quando tem novidades por lá. Reforça aqui o nosso comportamento de divulgar conteúdos de qualidade. Então, se você é analista do comportamento de verdade, dá o curte, né? Dá o like aqui no vídeo para a gente continuar tendo motivação e sendo realmente algo que a gente sente que tem uma comunidade aprovando e dizendo: continuem, quero saber mais, tá? A gente vai continuar trazendo aqui conteúdo de qualidade para vocês e acompanhem as próximas novidades da nossa formação. A gente está sempre atualizando, a gente está sempre trazendo conteúdo extra, conteúdo bônus. Os alunos antigos sempre recebem o conteúdo bônus que a gente dá para as turmas novas. Então, não fique de fora, seja um profissional diferenciado que entrega a melhor terapia para os seus clientes. Não só uma terapia em aba, mas a melhor e a com melhor evidência científica possível. Então, nos vemos por aí, pessoal. Obrigado pela atenção até aqui e um beijo grande para todos vocês.